Finalmente podemos ter uma notícia boa. Lembra do Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras? Ele pode retornar ao clube. Fica com a gente nesse vídeo que a gente vai explicar para você tudo direitinho. Mas antes disso, deixa aqui nos comentários. Você é a favor da volta do Cícero Souza ao Palmeiras? Deixa aqui. Eu sou muito a favor, mas muito mesmo. Inclusive, eu acho que o Palmeiras se perdeu aí depois que o Cícero saiu, deu uma perdida no vestiário. E essa informação também é dos amigos do nosso palestra, tá? A gente tem as nossas informações aqui, mas quem deu ela em primeira mão foram eles. Um abraço aí para os amigos, pro Bulara, pro Falcardi e pro Barbieri. O Cícero pode sim voltar ao Palmeiras, ele que está esbarrando numa burocracia da CBF, ele que está tendo muita dificuldade para fazer o seu trabalho por lá. Ele vive uma temporada meio difícil ali na seleção. Então, a informação que temos é o seguinte: nesses primeiros momentos, né, da CBF, que acabou de demitir o Dorival, a CBF demitiu o Dorival hoje. Então, o que acontece? O Edinaldo Rodrigues, ele tem reuniões aí marcadas para o planejamento. Agora vai precisar contratar um outro técnico, vai precisar ali dar uma remodelada no comando da seleção. O que acontece aqui? O ex-dirigente palmeirense, cara, ele tentou instalar novos processos ali, ele tentou algumas outras tratativas, outras negociações, mas ele não tinha muito contato com o Edinaldo, que foi o presidente reeleito agora na CBF. Então a gente tem aí uma instabilidade política dentro da CBF. E o Cícero, ele ainda não pensa em deixar o cargo da CBF. Mas a informação que se tem é que a Leila está em cima e não descarta uma volta do Cícero para o Palmeiras. Então, desde a saída aí do Cícero, nas funções que ele tinha no Palmeiras, ela foi passada para outros funcionários, né? O Cícero, que era gerente de futebol. Então você tem agora o Luiz Gustavo Andrade, que é o gerente de processos. Você tem o Leonardo Piffer, que é o gerente operacional do Palmeiras, e o Leonardo Holanda, craquíssimo Leonardo Holanda, gerente jurídico e de negócios. Eles foram promovidos aí no Palmeiras. Então, o Léo Holanda, ele quem passou a assumir essa função e teve um papel aí fundamental nas negociações do Palmeiras. Por exemplo, a chegada do Felipe Anderson, a chegada do Facundo Torres, que foram acertadas, que foi acertada para esse ano, tiveram participação direta do Leonardo Holanda. E, cara, mesmo com o trabalho desses três gestores, né, que são aí considerados de bom nível para o Palmeiras, uma volta do Cícero, eu penso que ela seria excelente, cara. Seria excelente muito pela qualidade do profissional, a importância que ele teve na reconstrução do Palmeiras, porque ele é um cara que ele tá ali desde o Paulo Nobre. Ele foi contratado desde o Paulo Nobre. Então ele ia ter um papel assim fundamental nessa reconstrução do clube. Ele que fazia muito a ponte do centro de excelência do Palmeiras, tanto que você pode ver algumas matérias antigas, quando o Palmeiras apresentava o centro de excelência da academia de futebol, quem participava disso era o Cícero. Então, ele era um cara do dia a dia do clube e era um homem de confiança ali de todo mundo, tanto do Abel, tanto da Leila Pereira, Anderson Barros, jogadores. Então, cara, a informação que se tem no momento é que uma volta do Cícero para o Palmeiras não é descartada, e isso, vou falar para você, ela seria excelente, muito porque o Palmeiras, pelo menos se é coincidência, eu não sei, né? Mas se perdeu demais desde a saída, né, cara? A gente fica, assim, olhando de fora, acaba tendo que ser um achismo, né? Mas é um fato, depois que ele sai, começa a acontecer algumas coisas que a gente não estava acostumado, inclusive olhando para o time, né? Parece meio que tudo não conversa entre si, né? Time, torcida, presidente. Teve até um episódio aí, né, que o Abel falou uma coisa na coletiva, a Leila falou outra nas redes sociais e tal, então parece que parou de se conversar, né? A falta de comunicação interna, que era um dos pilares aí também do Cícero. Seria legal, né? Porque quando a gente vê o time bem, aquele lance de time que tá ganhando não se mexe, jogador é normal sair, né? O jogador tem seus ciclos, tem idade, tem várias questões, mas essa galera assim de administração, tudo mais, que fica ali no trabalho, coloca a mão na massa para fazer a parada funcionar, né? Ele também tinha competência ali da logística toda, o cara que tinha a chave, né? Praticamente do CT ali. E aí, quando o cara sai e começa a dar uma desandada nessa parte estrutural, realmente dá a impressão que é a ausência dele. Não dá pra gente afirmar olhando de fora, mas é a impressão que dá. Então, sou super de acordo dele voltar. A seleção também, imagino que deve ser um lugar meio embaçado para os profissionais de futebol, viu? Imagino que nenhum... Lembra do Muricy, né? Quando foi
chamado, ele ficou lá horas na reunião, depois que ele viu o que ele teria que fazer para trabalhar, ele já saiu fora. Então me dá a impressão que os profissionais não conseguem fazer aquilo que eles estão acostumados nos clubes, não. Então acho que essa época ele pode ter aprendido alguma coisa, mas eu não sei não, talvez até ele mesmo, né, avaliando ali a parte profissional da vida dele, seja legal ele voltar para o Palmeiras mesmo. Olha, vou falar para você que eu comemoraria a contratação dele mais que a do Vitor Roque. Eu comemoraria mais do que realmente não é tão vistoso o trabalho do cara, mas é essencial, né? É um trabalho de backstage, né, cara? É um trabalho que a gente não vê, nós torcedores não vemos, mas é primordial para as coisas andarem lá dentro. Você vê o nível de excelência do Palmeiras, esse cara, como você bem disse, ele tem as chaves do Palmeiras e seria muito bem-vindo. Palmeiras começou a ficar uma bagunça quando esse cara saiu, pelo menos a bagunça, digo, né, internamente. Então, esse possível retorno para mim, ele seria excelente. Eu quero saber da rapaziada aí, vocês são a favor da volta do Cícero? É uma pergunta meio retórica aqui, né? Mas a gente precisa perguntar porque a gente quer também estimular o debate do lado de vocês. Mas para mim, e você vê como cada vez mais faz a diferença de um vestiário, né? Quem sabe se a gente não tivesse um vestiário, como posso dizer, mais alinhado, né? Com as coisas talvez mais alinhadas ali, todo mundo objetivamente falando alinhado, a gente poderia ter ganho essa final, né, cara? Parece que ficou tudo jogado, né? A sensação que dá é essa, né? Os jogadores até ali, a gente falou a questão vontade, não sei nem se é questão da vontade, é questão realmente da assim, todo mundo na mesma intensidade, né? A gente vê muito o lance, o pessoal fala de rotação, né? Pegando o Felipe Anderson de exemplo, mas tem outros jogadores também. Quando entra no jogo igual ontem, você vê que o time tá numa pegada, o cara tá em outro, o jogo tá em outra, né? Então me dá a impressão que é muito essas questões internas que elas contam muito, né? O Palmeiras é um exemplo aí de gestão, óbvio, a gente perde um campeonato, especialmente para o maior rival, a gente fica com aquela sensação de que está tudo errado. A gente sabe que não está, a gente sabe que o Palmeiras é um exemplo aí de tudo que acontece há anos, até a pandemia foi um bom exemplo disso, que mesmo com um momento ruim ele não demitiu ninguém, então é um clube que valoriza ali os funcionários, não só os jogadores, né, os funcionários ali também, o roupeiro, quem limpa ali os quartos, né, porque tem tipo um hotel ali no CT, tem muito funcionário ali que a gente vê, pelo menos o que a gente vê é muito valorizado, e o Cícero era um grande responsável por isso, né, mas o campo ele fala muito, né, cara, quando perde aí, quando você chega numa final, eu acho que ainda se você perde uma semi, umas quartas, é diferente, quando você perde uma final, parece que fala muito mais alto, né. Então, acho que seria bom até para mudança de áreas mesmo, o retorno dele. Exatamente. Aqui outra informação para vocês, tá? O Jorge Jesus está muito perto da seleção brasileira. Também uma informação que a gente tem aqui, que ele se aproxima de um acerto depois da demissão do Dorival. Realmente as conversas estão acontecendo. Eu gostaria que fosse o Felipe Luiz, viu? Acho que o Felipe merece mais. Nesse momento seria mais interessante. Então, ele foi demitido e agora você tem Jorge Jesus aí de alvo e as negociações já estão acontecendo. Talvez ele ou ele já seria para a próxima data FIFA, né? Mas aí ele ficaria naquele modelo Diniz barra seleção barra clube, né? Que o Diniz fez aqui, Fluminense barra seleção, ele ficaria Hilal e seleção, e depois ele largaria, né? Após o Mundial, depois do Mundial, ele largaria o Al Hilal e aí ficaria exclusivamente na seleção. Então o Jorge Jesus é o favorito. Então, assim, aqui o risco, né? Aqui o negócio é o Neymar, né? O que pode dar ruim aqui é o Neymar, porque os dois não se dão muito bem. O que o Edinaldo teria que fazer, mas eu acho que o Edinaldo não tem esse culhão, seria trancar os dois numa salinha e falar assim: se resolvam aí, né? Pelo bem do Hexa, se resolvam aí. Olha, o Jorge Jesus, ele não deu sorte, né? Ele fez um bom trabalho no Brasil, mas esse lance dele vir, ficar 6 meses, ganhar tudo e vazar, faz com que a gente não conheça ele em tempos de crise, né? O Abel, ele passou por tudo aqui, passou pelo melhor momento, passou por perder título, passou por tudo. O Jorge Jesus não teve isso, né? E a seleção brasileira é essa montanha russa, né? É uma data FIFA boa que você faz, que a galera te coloca lá em cima, e a outra data FIFA, mais ou menos, já é o pior técnico do mundo. Então, talvez seja até o momento para a gente ver se ele é tudo isso mesmo que falam, né? Foi bem no Flamengo, foi um dos times mais legais de se ver jogar, né? A gente não gostava de perder para os caras, Odiava mas esse time.
por mais que tenha sido horrível ser eliminado pelo Grêmio, eu ainda acho muito bom a gente ter sido eliminado por aquele Grêmio, porque o Grêmio tomou 5 dos caras, então eu não sei não a gente, viu? Mas o time dele era muito bom, então se ele conseguir colocar aquilo na seleção brasileira seria foda, né? Mas vamos ver. Fato é, paciência vai ter, né? Porque ele era torcedor do Flamengo, ele era técnico do Flamengo, então ele vai ter a paciência de grande parte do Brasil, né? Porque os flamenguistas são maioria aí no Brasil. Então vai ter paciência do brasileiro e da mídia também, né? Você ia tocar no ponto que você falou aí. A mídia também vai ter uma benevolência absurda, mas eu acho que precisa de um gringo, né, cara? Eu torço, não torço mais fervorosamente pela seleção, é mais. Eu só parei para ver esse Brasil e Argentina muito por causa da polêmica, né? Porque souberam vender o espetáculo. Mas, cara, eu torço para de verdade a seleção se acerte, porque até o Scaloni tava com pena do Brasil. Você viu o Scaloni falando do Brasil? E acho que assim, quando chega nesse estágio, né? Quando chega no estágio do cara sentir pena da gente, é porque não tá valendo mais nada mesmo. Eu vi o Tagliafico, né, explicando até a tática lá, o porquê que o Brasil não conseguiu ver a cor da bola, né? O lateral esquerdo. Tudo bem, tem jogador que sabe muito de bola, igual o técnico, o Felipe Luiz é um bom exemplo disso. Aí você viu que o lateral esquerdo dos caras falou assim: olha, o Dorival fez isso aqui, era óbvio que ele ia tomar um pau, né? Então a gente se sente um pouquinho na inferioridade, né? Que a gente sempre. Ou na Argentina, ou a gente era melhor, ou tava no mesmo nível, né? Eu não lembro de uma época de você olhar para o Brasil e ver, pô, o Brasil tá muito abaixo da Argentina. É o que a gente tá vivendo hoje. Exatamente. Mas enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito aí? Ó, Cícero Souza pode sim voltar ao Palmeiras. Eu, inclusive, se fosse o Palmeiras, já estaria agora ligando para ele, já estaria com tudo acertado para ele voltar, porque os caras vão trocar a comissão, vai vazar todo mundo. Então, Cícero Souza seria um baita nome de retorno para o Palmeiras. Ele que é muito querido por todo mundo aí na despedida dele, o cara até chorou. Enfim, 10 anos, bem dizer, quase 10 anos de Palmeiras, né? Perfeito, senhores. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Sexta-feira, hein? Sexta-feira a gente gravando aqui para vocês. Deixa aquele like, por gentileza. Dá aquela moralzinha pra gente. Fim de semana já tem Campeonato Brasileiro. É bom que a gente já esquece dessa porrada de quinta-feira, né? Vai tudo de uma vez só. Então, as coisas acontecem bem rápido aí. Perfeito? Bom fim de semana para todos vocês. Se cuidem, bebam muita água. Bebe uma cervejinha também, porque é bom. E que domingo a gente não passe muita raiva. Valeu? Tamo junto.